Muito bem, cooperadores de Deus, cooperadores de Deus. Olha esse texto aqui, 1 Coríntios 3:9, diz o seguinte, a palavra de Deus: porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pai, nós queremos te pedir a bênção do Senhor sobre esse Tadel aqui, Pai, a revelação da palavra, a capacitação de cada um de nós como líderes, como pastores, o empoderamento no poder do Espírito Santo. Senhor, nos capacita, nos unge, nos usa como instrumento vivo nas tuas mãos para avançar com a obra de Deus. Meu Deus, aqui nessa cidade, nesse estado, para a tua glória, para teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cooperador de Deus, significa que nós temos uma parceria com Ele. Significa que nós trabalhamos junto com Deus. Deus nos escolheu para trabalhar junto com Ele nessa obra. Amém? Deus podia trabalhar sozinho, Ele tem condição para isso. Se Ele quisesse, Ele faria. Mas não, mas Deus escolheu nos chamar para que possamos trabalhar com Ele, junto com Ele, em parceria com Ele, na obra de Deus, na edificação do reino de Deus, amém? Na edificação da igreja, no avanço do reino de Deus na face da terra, amém, queridos? Glória a Deus, na edificação de pessoas, aleluia. E nesse trabalho nosso, em parceria com Deus, junto com Deus, nós podemos usar, dispor todos os recursos que nós temos, né? Tudo aquilo que Deus tem nos dado para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Nós dispomos também os nossos dons, a capacidade que nós temos de fazer algo. Tem gente que tem habilidades especiais, capacidade de fazer algo, né? Então isso nós dispomos, colocamos diante de Deus também para servir a Ele. Tudo que Ele tem nos dado de dons, de recursos, de habilidade, colocamos diante de Deus nessa parceria para que os planos de Deus sejam cumpridos, para que os propósitos de Deus sejam realizados, amém? Para que possamos alcançar os alvos, os planos, os propósitos de Deus. É assim que Deus trabalha conosco nessa parceria. Irmão, é um grande privilégio a gente ter um chamado. Nós temos escolhidos para trabalhar para Deus, para servir a Deus. Procure entender o valor disso, né? Isso é muito importante, irmão querido. E Deus, todo aquele que Ele chama, Deus capacita. Quando Deus nos chama, a gente diz sim para Ele. Aquilo que Isaías disse no capítulo 6, do livro de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente se dispõe diante de Deus, Ele nos capacita, Ele nos concede dons, e Ele nos concede habilidades especiais, amém? Isso é uma honra, uma grande honra servir a Deus e ser um cooperador com Deus na obra, na sua obra. Esse é o primeiro ponto, escolhidos por Deus para trabalhar com Ele na sua obra, amém? Em parceria com Ele, glória a Deus. Essa é uma grande honra trabalhar na edificação do seu reino. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês sobre algo que realmente é uma coisa natural na vida da gente, que é a cooperação versus, né, a competição. Então, ambos, a cooperação e a competição, eles são processos de interação social, né? A cooperação é isso, é um processo de interação social, como nós, seres humanos, interagimos, né, com o outro semelhante. Agora, essa cooperação, ela é interessante, irmão. Pense sobre isso. A cooperação é assim, olha, as pessoas trabalham juntos, né? Se unem ali para trabalhar com objetivos comuns, amém? E com ações, com o trabalho, né? Com ações em conjunto, em compartilhado. E isso aqui é a cooperação, tem tudo a ver com o reino de Deus, tem tudo a ver com a igreja. É assim que nós fazemos, trabalhamos junto, cooperando com Deus e cooperando uns com os outros, para que a obra de Deus seja realizada. A gente faz equipe justamente para isso, para unir as forças, né? E junto cooperar um com o outro e cooperar com Deus, para que o objetivo seja alcançado. Um exemplo bem claro disso que todos nós vivemos é a célula. A célula é uma equipe. Se você que é líder de célula, e vê sua célula como um time, como uma equipe, você pode avançar muito mais rápido para alcançar o objetivo da célula. Qual é o objetivo da célula? O propósito da célula é crescer e multiplicar. A célula existe para alcançar novas pessoas, lá no quarteirão onde está,
no bairro onde está, alcançar os parentes dos membros da célula, alcançar os vizinhos ali, amém? Então, existem muitas pessoas, algumas pessoas, se você convidar ela para vir para a igreja, ela vai ficar com dificuldade. Mas se você convidar ela para ir para uma célula, ela vai, né, ser seu amigo, seu colega de alguma forma, entende? Então a célula unida ali como um time, com uma equipe, e o líder ali treinando aquela equipe, e todos trabalhando em cooperação, nós vamos alcançar o objetivo mais rápido. Olha, irmão querido, é muito importante isso aqui. Por exemplo, nós estamos no momento das nossas casas de paz. A Casa de Paz é um projeto de evangelismo. A Casa de Paz, a essência da Casa de Paz é evangelismo. Então, a Casa de Paz está sendo realizada nesse mês através dos setores, né? Vamos dizer que um setor ali tem 4, 5 células. Então, são 5 líderes e os seus auxiliares e os membros de cada célula para realizar uma Casa de Paz. E cada célula fica responsável de cooperar com a Casa de Paz. Como é que nós cooperamos com a Casa de Paz? Ali ajeitando, né, o ambiente, está lá servindo lá, entendeu? Cooperando de alguma forma. Teve a oração, teve a reunião, muitos fizeram um tempo de jejum de consagração, essa é uma forma de cooperar. Mas o alvo, a parte mais importante da Casa de Paz, é convidar pessoas e trazer pessoas para a reunião da Casa de Paz. Veja bem, um setor que tem 5 células, são 5 líderes, os auxiliares dessa célula, né, mas pelo menos 5, cada célula tem seu auxiliar, os membros, né, dá em torno aí de mais de 40 pessoas, se cada célula tiver 10, dá 50, para convidar pessoas para trazer para a célula. Então, irmão, não aceite a Casa de Paz do seu setor, ter um convidado, ter 2 convidados, como assim já? Né? Você vai dizer, não, mas como isso? Não, isso não é possível não, a nossa não. Talvez tenha algum setor por aí que só está dando 1, 2, 3 convidados, né? Mas nós não, nós vamos trazer gente. É a melhor forma, a forma mais significativa de trabalhar em cooperação para que a Casa de Paz seja um sucesso, trazendo gente, pessoas não convertidas, né, para a reunião da Casa de Paz. E o líder de célula precisa entender isso, a ficha precisa cair, né, precisa haver engajamento, entendeu, querido? Porque isso aqui é muito importante. Então, a tônica aqui do trabalho em cooperação é que aquele grupo, aquelas pessoas estão trabalhando juntos, né? Colocando seus recursos, seus dons, suas habilidades, as habilidades especiais que Deus tem dado para poder alcançar um propósito em comum, um objetivo em comum, um alvo em comum de todos. Entendeu? Isso aqui que é trabalho em cooperação. Cada um contribui com seu esforço, com seu recurso, com seus dons, com as suas habilidades para alcançar o objetivo em comum. Isso é o trabalho em cooperação, né? Amém? Agora, a competição é diferente. A competição é um processo também de interação social, cujos objetivos são isolados. Os objetivos mútuos são isolados. A pessoa que trabalha em competição, ela está visando o seu próprio objetivo, o seu próprio plano, né? Entende? Ela se isola. Por exemplo, uma competição de corrida, ali de 100 metros. Aí cada um por si, meu irmão, Deus por todos. Quem correr primeiro e chegar primeiro ganha. Ele está focado na competição, no plano de vida dele. Nele, está olhando para o umbigo dele, tchau e benção. Quem gostou, gostou. Quem não gostou. Entende? Essa é a diferença. Agora, essa mensagem aqui, querida, ela é trazida para nós, está sendo entregue agora para a gente avaliar. Meu Deus, eu estou trabalhando com Deus em cooperação, visando os propósitos de Deus para a igreja, né? Ou eu estou trabalhando com Deus para Deus, mas estou muito focado na minha própria vida, nos meus próprios planos, entende? É muito bom trabalhar em cooperação, querido. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus. Glória a Deus. Exemplo de trabalho em cooperação, além da Casa de Paz que eu já falei. Existem igrejas que fazem isso, existem irmãos que fazem isso. Os irmãos, o Marcelo, os irmãos que se reúnem para ir lá e dar uma mão de obra para construir a casa de uma pessoa.
e todos contribuem com o seu recurso, com o seu esforço, com os seus dons, para que o objetivo final venha a ser alcançado. Isso é cooperação, amém, querido? A cooperação, ela aumenta os resultados, aumenta a produtividade, aleluia. Irmão, quando a gente une as forças, isso traz uma sinergia. A sinergia, ela potencializa o trabalho em várias vezes mais. É impressionante quando, vamos supor, se eu vou, com o meu máximo de esforço, eu vou até aqui. Aí se vem 1, 2 ou 3 se une comigo, irmão, a gente vai até lá naquela parede. É impressionante, potencializa assim de maneira exponencial as forças. Cria uma sinergia quando há a cooperação. É isso que a gente quer encorajar a você inculcar isso na sua célula. Olha, gente, nós somos uma equipe, somos um time. Vamos pegar na mão do outro, vamos unir nossas forças, unir os nossos recursos, unir os nossos dons que Deus tem nos dado, as habilidades, para a gente alcançar o objetivo comum dessa célula, que é alcançar novas pessoas. Por exemplo, eu fui alcançado no contexto de uma célula, quer dizer, foi uma célula que me alcançou, foi o anfitrião de célula que foi atrás de mim para me trazer para a célula. Ele tinha uma célula na casa dele, ele era meu amigo do mundão, e havia 8 meses que ele tinha convertido, e ele foi atrás de mim e me trouxe, entende? Então, esse é o propósito da célula. Quer dizer, hoje eu estou aqui servindo a Deus, mas começou lá naquele momento, quando ele começou a orar, quando ele botou o olho em mim, quando ele foi atrás de mim, quando ele me convidou, quando ele me levou para a célula, ele foi em casa me buscar para levar para a igreja. Sabe, isso, a célula unida, irmão, cria esse potencial, essa sinergia para alcançar o objetivo principal. Aumenta os resultados, aumenta a produtividade, melhora a qualidade. Vamos supor, tem uma célula lá que reúne como equipe de coordenação da célula. Vamos ver aqui a proposta da nossa célula. Como é que vamos fazer uma avaliação da nossa célula aqui? Todos os membros da nossa célula estão sendo discipulados? Aí vão dizer a maioria, mas tem vários aqui que não tem. Então, bora nos unir para a gente cumprir com esse propósito da célula, da gente acompanhar cada membro da célula, bora. Aí se une as forças, reparte as tarefas, entendeu? Na outra reunião de avaliação, quantos por cento, o quanto nós avançamos aqui, nesse ponto aqui, né? Celebra as conquistas, entendeu, querido? Unindo as forças, cria essa sinergia, amém? O trabalho em cooperação aumenta os resultados, aumenta a produtividade, melhora a qualidade, proporciona aprendizado. A gente cresce de várias formas nesse trabalho em cooperação. Aleluia. Olha só, o trabalho em competição, ele visa alcançar um objetivo individual, onde o ganho de um significa a perda do outro. Não tem nada a ver com o evangelho, meu irmão. A competição e o trabalho da pessoa que está em competição, a ação dele, ele está lutando por um recurso ou por uma posição, buscando se destacar em relação aos outros. Isso não tem nada a ver com o evangelho, amém? O nosso trabalho mesmo é trabalhar em cooperação. Um exemplo de cooperação, ela está aqui na Bíblia, de Jesus, né? Jesus trabalhou em cooperação, foi tudo que Jesus fez. A gente não pode imaginar Jesus trabalhando competição nunca, muito pelo contrário, foi lavar os pés das pessoas, servir as pessoas. Em Mateus 14, versículo 13 até o 21, fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Estava lá aquela multidão no lugar afastado da comunidade ou da cidade, não dava, mesmo que tivesse recurso financeiro, não dava para comprar alimento para aquele povo. Já estava entardecendo, já ia escurecer e aquele povo estava com fome. E os discípulos chegaram com Jesus e disseram: mestre, libera esse pessoal para que eles vão a uma comida, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, né? Parafrasear, vamos dizer. Já pensou, mestre, esse povo ficar na nossa responsabilidade aqui? Nós não temos condição, não temos recurso, aqui não tem lugar, como nós vamos alimentar esse povo? Então, eu acho que é mais sábio o senhor já liberar o povo, para o povo sair atrás de achar um lugar para adquirir comida, que já está escurecendo. Aí Jesus, reunido ali com a equipe, né? O que vocês têm aí? O que vocês conseguiram? O que tem à disposição? Disseram 5 pães e 2 peixes, então tragam. Eles trouxeram os pães e 2 peixes. Olha o trabalho em equipe. E aí Jesus pediu para eles sentarem, né, em grupos.
E aí o Senhor abençoou, multiplicou, estava lá. E aí eles, em equipe, começaram a distribuir. Foi uma coisa extraordinária, um milagre impactante, um milagre transformador. Não tinha como uma pessoa que estava lá não ter entendido o que aconteceu. Aquilo ali operou poderosamente, foi um grande feito. Operou poderosamente no coração daqueles que estavam lá. Isso veio cooperar, isso veio dar respaldo para aquilo que Jesus estava pregando, sobre o poder de Deus, sobre a obra de Deus. E ali teve muita gente que já foi preparada. Eu creio que teve salvação, um milagre desse, meu irmão. Mas isso foi um trabalho em equipe, foi um trabalho em cooperação. Todos, né, deram de si da sua parte para que esse resultado extraordinário fosse alcançado e ficou registrado aqui na palavra de Deus para nós. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Agora, esse trabalho de cooperação para dar certo, é preciso crer em Jesus naquilo que Ele está dando direção. É preciso ter fé, amém? Outra coisa, é preciso obedecer aquilo que Jesus está dirigindo. Quando Jesus mandou, pega os pães, eles pegaram, me dê aqui, deram para ele. Né? Jesus orou, abençoou, multiplicou. Jesus vai, distribui, eles foram distribuir. Sobrou 12 cestos, vai, pega o cesto, traga, recolha o que sobrou. Vocês estão entendendo, irmão? É preciso crer no Senhor, é preciso obedecer. Aleluia. Fé e obediência são de fundamental importância para que coisas incríveis venham a ser realizadas, tá bom? Então, é um grande privilégio termos esse chamado de Deus para sermos cooperadores com Ele. Nós fomos escolhidos por Deus para trabalhar com Ele na sua obra. O segundo e último ponto da nossa mensagem é que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. São coisas distintas, porém apontam, convergem para o mesmo princípio. Quando a Bíblia está dizendo que nós somos lavoura de Deus, a lavoura, você tem que entender o seguinte: o agricultor que vai plantar, ele tem que adquirir a terra, tem que ter a terra, ele tem que trabalhar a terra, cultivar a terra, limpar a terra, arar a terra, adubar a terra, preparar a terra, amém? Aí ele tem que ter a semente, adquirir a semente. Tudo isso tem um custo, tem um investimento. E aí a terra estando preparada, estando limpa, aradada, é adubada. E ele tendo a semente agora, ele vai trabalhar para semear, tem a semeadora. Aí tal, né? Cada semente tem uma estação do ano para semear. Vamos dizer que caiu a chuva, pá, e a semente lá foi lá, eclodiu, brotou e tal. Aí ele vai ter que cuidar da planta, amém? Cuidar da planta, cultivar a planta. Cultivar quer dizer regar, quer dizer podar, quer dizer... Eu já vi gente que cria planta que fala até com as plantinhas. Uma certa pessoa que viajou, deixou as plantas, disse para alguém que ia cuidar das plantas, né? Vai lá, conversa com as minhas plantinhas, fala com elas. Era a forma dela cultivar as plantas. Era a fé que ela tinha, né? Mas isso quer dizer lavoura de Deus. Lavoura. Essa lavoura de Deus somos nós, eu e você. A lavoura de Deus é a igreja, que precisa ser preparado, precisa ser adubado, precisa ser cultivado. A fé que está em nós. Nós somos lavoura de Deus. A igreja é lavoura de Deus. Mesma coisa que a gente cuida da igreja. Amém? Tem que cultivar. Glória a Deus, querido. Nós temos que semear, nós temos que cuidar. Aleluia. E a planta, quando ela é bem semeada, a terra está preparada, vai chegar o momento da colheita. E eu declaro rica colheita, amém? Você que entende que você é a lavoura de Deus, a sua célula é a lavoura de Deus, você cuida como se cuida de uma terra. Eu quero declarar uma rica colheita na sua vida, amém? Eu libero quem crê tomar posse. Eu libero rica colheita, poderosa colheita, abundante colheita, de bons frutos, de frutos excelentes, amém? Frutos que vão dar alegria a Deus. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua cela. Eu libero essa unção para uma rica colheita. Em nome de Jesus, receba e creia. Em nome de Jesus, amém? Olha só, 1 Coríntios 3, versículo 6 em diante, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 6, diz o seguinte, a palavra de Deus. Olha só, eu achei muito legal isso, tudo dentro do próprio contexto, né? Diz assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Irmão, se você está fazendo o trabalho,
Se você está fiel a Deus, fiel no Tadel, fazendo sua célula com fidelidade, orando pela célula, orando pelas pessoas, né? Trabalhando com amor, botando seu coração lá, saiba que o crescimento é Deus quem vai dar. Não desanime se até agora os frutos não apareceram, amém? Não fique pensando que você não é para isso, não. É porque existe a estação da colheita. A colheita vai vir, eu declaro. É Deus quem traz o crescimento. Eu declaro crescimento na sua cela. Declaro crescimento espiritual na sua vida. Declaro crescimento ministerial para você. Declaro crescimento dessa igreja, eu declaro. Quem crê, concorda em fé, diga amém. Amém. Olha, irmãos, nós estamos no ministério e minha esposa já tem mais de 28 anos. Nós passamos por... Nem tudo foi fácil, nem tudo foi um mar de rosas. Jesus mesmo avisou que no mundo terei tribulações, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E teve momentos que a gente achava que a coisa não ia andar. Mas andou, amém? A igreja cresceu, nós estamos em outros locais melhores. Deus entregou na nossa mão como igreja em nome de Jesus. Portanto, creia que Deus vai abençoar. É Ele quem traz o crescimento em nome de Jesus. Agora, não desista, não desanime, não aceite confissão negativa. Persevere, creia, declare a vitória. Porque é Deus quem traz o crescimento em nome de Jesus. Aleluia. Olha só. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, né? Glória a Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Mas olha, cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Libero recompensa para você que está trabalhando com amor, servindo a Deus com amor. Eu declaro essa recompensa de Deus. É Deus quem vai te honrar, é Deus quem vai te recompensar, é Deus quem vai te receber na glória. Foi Ele quem foi na frente preparar uma morada eterna para você, amém? Essa recompensa é real e vai no tempo certo acontecer, amém? Nós somos lavoura de Deus. E também a Bíblia diz que nós somos edifício de Deus. Irmão, todo prédio deve ser construído sobre uma boa fundação. É claro, quem vai construir um prédio tem que trabalhar nos alicerces, vai logo cavando, né, as valas, os buracos. Uma boa fundação. O alicerce, ele tem que ser bom e ele tem que ser proporcional ao tamanho da edificação. Irmão, eu não tinha visto ainda uma sapata de um prédio. Era um prédio pequeno, uma vez certa pessoa, vem cá que eu vou te olhar aqui, vou te trazer aqui, vem cá ver como é essa sapata aqui. Eu fui lá, um buraco, irmão, quadrado assim, não era raso, cabia uns bons sacos de cimento lá, viu, pastor Cruz? E não é só o cimento, né, preparado com tudo, já tem um ferro lá. Meu Deus, agora imagine as sapatas alicerces desses prédios grandes que tem. Para crescer para cima, primeiro tem que crescer para baixo. Aleluia. Então, cada um que está edificando, veja em que terreno que edifica. Amém? Veja os alicerces, a fundação que você está fazendo. Olha o que diz a palavra. Aqui, ó. Preste atenção. É o primeiro texto, mesmo texto, 1 Coríntios 3, agora do versículo 10 em diante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Entende, querido? Isso aqui eu quero dizer para você na prática. Tenha cuidado na edificação da sua fé. Não vá acreditar em mentira, em lorota, em engano, em sofisma. A Bíblia fala do sofisma. O que é um sofisma? O sofisma, eles tinham uma corrente grega dos sofistas, né? Não é sofista não, irmão. Sofista é aquele que está na praia tirando onda. Sofisma é outra coisa. São aquele, ó, papo, meu irmão. Aquele que não dá de morar perto do aeroporto não, porque tem papo que derruba até avião. É só engano. Mas a característica do sofisma é assim. É um negócio tão parecido com o normal, com o original, que se a pessoa não estiver pronta, não estiver atenta, ele é enganado e cai. Isso é um sofisma. Irmão, já vi isso acontecer. Eu já vi gente olhar aqui, sabe aqueles comentários que fala contra a igreja, fala
contra as coisas da igreja, fala contra o dízimo, daquilo que está na palavra de Deus. A pessoa ficou assistindo e foi da brecha, tu está entendendo? Porque igual a Eva ficou olhando para o fruto proibido, olhando, o diabo entrou e enganou, e a pessoa acabou se enganando, deixando o diabo enganar com isso. Irmão, passou a crer em mentira, tu está entendendo? E nesse caso que eu estou lembrando específico, não vou dizer o nome, a pessoa perdeu até a família, nem a esposa conseguiu aguentar o tamanho do engano da rasteira que deram nele. Irmão, veja em que você está edificando a sua fé, tenha cuidado, leia a Bíblia, né? Peça a revelação para o Espírito Santo, peça ajuda de mentores, discipuladores, pessoas que temem a Deus, entendeu? Veja, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus, a rocha eterna, é a nossa fundação principal. A Bíblia diz que a casa construída na rocha, né? Edificada na rocha, bate o vento, transborda o rio, vem a tempestade, bate com força, dá com ímpeto contra aquela casa, ela não cai, porque foi edificada sobre a rocha. Essa rocha é Cristo. Mas a casa edificada na areia, vem o vento, transborda o rio, né? Bate com força, a água sobe, bate com força contra aquela casa, ela cai, porque foi edificada sobre a areia. Os alicerces, alicerçar a sua fé, a sua vida espiritual, a sua família na rocha eterna que é Cristo, na palavra, isso é de fundamental importância em nome de Jesus, amém? E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fino ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois esse dia é o dia com D maiúsculo, é o grande dia, né? O dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Eu liberei que vai haver uma recompensa, está entendendo? Mas veja como você está edificando a sua fé, a sua vida espiritual. Se a obra de alguém se queimar, quer dizer, aqui fala, né? Se o material usado é feno, é palha, esse tipo de coisa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quer dizer, nós somos essa edificação de Deus. Santuário quer dizer templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Somos essa lavoura de Deus. Deus está edificando princípios, a sua palavra, a nossa fé em nós. Nós somos esse edifício de Deus. A igreja é esse edifício de Deus. Aleluia. Que está sendo edificada. E nós estamos sendo usados também para edificarmos uns aos outros em nome de Jesus. Está concluindo a nossa mensagem aqui. Todos nós, querido, temos esse grande privilégio de sermos chamados para trabalhar com Deus, junto com Deus, como cooperadores de Deus na sua obra, na edificação do reino. Isso é um privilégio tremendo, amém? Esse trabalho, eu quero te dizer, vai ter a devida recompensa, tá bom? Não perca a sua esperança, não perca a sua fé, né? Eu lembro nos primeiros momentos, a minha esposa, a gente morava longe, na Zona Norte. A gente era ali de célula aqui no Beiró, minha esposa era ali de célula no Beiró. Esses dias eu tive, né, com a família, que a Diana era ali de célula no Beiró. E ela saía do trabalho para lá, se não me engano, né, amor? Eu andava de bicicleta, lembra que eu levava você? E a gente morava lá no Bolé Azul, eu saía, sei lá, acho que 10 horas da noite. Mas a gente perseverando firme, os anos foram passando. Depois eu consegui adquirir uma motinha. Quem me viu andando numa Cendrinho, uma motinha aqui? Andei por muitos anos naquela motinha, sempre fazendo a obra de Deus, perseverando com fé, amém? Edificando na rocha eterna que é Cristo. E Deus vai dando a recompensa, entendeu? Não perca a sua fé. No momento que talvez as coisas ainda não estão como você ora, como você sonha, mas ali está sendo uma preparação, está sendo a prova, está sendo, né, os momentos em que você está aprendendo poderosas lições, para que quando você chegar lá, amém? A bênção venha a ser plena, venha a ser completa, em nome de Jesus.